Agora, por que algumas histórias, mesmo tendo contextos parecidos, causam mais comoção que outras? Quem ajuda a gente a entender, mais uma vez, é a Cecília Dassi, psicóloga. Olha só. Se a nossa comoção é seletiva, eu acredito que sim. E isso vai sofrer impacto, na verdade, né? O que vai determinar a nossa empatia, eu acho que é um conjunto de fatores que vai ter aí sim influência de fatores mais biológicos, mais basais, né? Por exemplo, a nossa comoção com crianças em situação de vulnerabilidade, de violência, isso tem muita explicação biológica, a gente precisava cuidar das crianças e, né, enquanto elas não conseguiam cuidar de si mesmas. A gente, de fato, tende a se comover mais com crianças do que com adultos, mas isso também vai ter a ver com fatores biológicos individuais, mais particulares, com fatores temperamentais, com fatores que têm a ver com a nossa história de vida. Nós somos seres biopsicossociais, né? Então, a gente vai ter impacto de tudo isso. E, por exemplo, uma pessoa que cresceu entendendo e aprendendo ali dentro da sua vivência pessoal e do que ela aprendeu do mundo, que o amor materno é o maior amor do mundo, é a experiência mais intensa que alguém pode sentir, que é incondicional, inabalável. Então, se eu aprendo isso, eu tendo a ficar mais mobilizada a partir de uma história que eu escuto de uma mãe que estava procurando seu filho, porque eu tendo a inferir, né, a imaginar que essa dor que ela estava sentindo era proporcional ao tamanho do amor, né, que ela sente. Então, são muitos os fatores, tem claro a ver com também o quanto a gente é mais emotivo, mais sensível para se conectar com essas histórias. Então, são muitos fatores e eu acredito que sim, a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa resposta para essas histórias é seletiva. Cecília, eu acho que você toca num ponto como profissional dessa área muito importante. Nós somos muito seletivos. Nós gostamos mais de identidade com dores próximas a nós em vários sentidos. Então, é claro, o número de mortes em um lugar conhecido e muito referência para as pessoas é diferente de um número de mortes. Nós temos mais identidade ao olhar a desgraça das Torres Gêmeas do 11 de setembro do que a fome, por exemplo, em Darfur ou a guerra civil no Sudão do Sul, porque nós temos identidade com aquilo que nós temos essa referência. Crianças causam mais identidade, brasileiros causam mais identidade do seu sofrimento do que do outro lado do mundo. Pessoas próximas despertam um dos aspectos da empatia do sofrimento, que é o narciso. Eu sofro porque eu penso que poderia ser comigo, ou como diz Schopenhauer, a alegria da ovelha é quando o lobo pega do lado. Ou seja, pelo menos eu vou imaginar que não fui eu ou a vítima, não fui a vítima dessa vez. Vamos ouvir mais uma vez o Daniel Dias, que é medalhista paralímpico. Ele diz o seguinte, que conviver com uma deficiência muitas vezes significa também, claro, ter que superar preconceitos, infelizmente. Olha só. Às vezes o preconceito existe pela falta de conhecimento. O primeiro item é você não ser preconceituoso. Eu não achar que eu sou inferior a ninguém. E o outro é você passar a mostrar para as pessoas a conhecerem sobre as deficiências, saberem como lidar com isso, e assim você vai quebrando a barreira do preconceito. Eu entendi que a deficiência, ela não define quem somos. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós. E dessa maneira, a ferramenta esporte pode trabalhar a nosso favor, da gente mostrar o valor do ser humano, o valor da pessoa, o que nós podemos realizar quando nós acreditamos que é possível você realizar. Então, o preconceito ele existe. A gente está num processo, a gente está evoluindo, mas temos muito a melhorar, muito a agregar e muito conhecimento para passar para as pessoas. Para quem não conhece esse universo das pessoas com deficiência, basta conhecer que, sem dúvida nenhuma, muitas barreiras vão ser quebradas e principalmente a barreira do preconceito. Eu acho muito interessante que o Daniel fale sobre o preconceito e ele inicia a fala dizendo: eu não posso achar que eu sou inferior. Tem um autor que escreveu sobre estigma, o livro chama Estigma, que é o Erving Goffman, que ele fala sobre a interação do estigmatizado com o rótulo que lhe é atribuído e como isso pode gerar profecias autorrealizáveis. Ou seja, a pessoa passa a se comportar segundo aquilo que ela considera ser a expectativa social a respeito do comportamento dela. Então você passa a direcionar o seu comportamento a partir da visão preconceituosa que o mundo tem de você. E isso é fundamental na fala do Daniel. Não dá para a pessoa acreditar naquilo que o preconceito diz e passar a se achar inferior. A gente tem que rejeitar o que diz o preconceito e superar a marca do estigma.